E, e queria também que você falasse um pouco, Frei, sobre São Francisco. São Francisco. Afinal de contas, Afinal de tudo contas, começou com né? ele, né? Começou com ele. Mas como é que era a vida dele, assim, no São sentido... Francisco é um santo muito conhecido, né? Ele É era, ele foi difícil. soldado? Foi soldado, Aí, tá vendo? foi pra cruzada. Porque uma galera Só falou que que não, isso ele não aconteceu não, foi. nos comentários, assim, porque ele fala sobre um pouco O sobre sonho isso. dele era ir para as cruzadas, né? Defender o Papa, defender a igreja. Aham. Porque a gente pensa nas cruzadas como algo, nossa, as cruzadas não. As cruzadas eram chamados do Papa para defender a igreja diante de heresias, diante de sarracenos, diante de hereges. Uhum. Entende? Aí os católicos eram convocados para defender o Papa. Uhum. E era uma honra você ser soldado do Papa, né? São Francisco tinha esse desejo, claro. Lógico. Lógico. Ele era de família que tinha uma certa posição, um certo... Seu pai, Pedro Bernardone, bem, um homem de importância para a época, né? Tinha sua Uhum. importância. Não era nobre, mas era de posses, né? Então, São Francisco nasce junto nessa cidade de Assis, vive ali, de repente ele tem uma vida como todo jovem de sua época, né? Ia em festas, bebia, farrava. Uhum. Não vou falar assim, alguns falam de vida leviana, não sei. Mas em todo caso, ele não era um santo já de pequenininho, né? Apesar de ter uma mãe muito santa, mas não vivia uma vida normal da sua época. Seu pai era comerciante, vivia muito, inclusive o nome dele de batismo é João Batista, né? O pai, quando voltou da França, que mudou para Francisco, né? Uhum. Ele vive nessa época aí, normal. De repente, ele vai para as cruzadas, para defender a igreja. Ele fica doente, não consegue ir, nem chega a ir para as cruzadas, na estrada, no caminho. Ele fica doente. Não, não, estou mentindo. Foi preso. Ele foi preso pelos inimigos. Ficou preso. E na prisão, ele lidera o evangelho. E lá ele começou a ler o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E começou a mexer com ele aquilo. Mas essa prisão ele foi preso pelos muçulmanos? Ou foi uma prisão, assim, local? Eu não saberia dizer se foi pelos muçulmanos, né? Aham. Eu sei que ele foi para as cruzadas, Uhum. mas eu não sei com que guerra. Porque não era só os muçulmanos que eram os inimigos na época da igreja, né? Entendi, Tinha entendi. outros, tinha hereges, tinha Sim. sarracenos, tinha... Agora eu não me lembro, não Uhum. recordo com quem foi, porque Uhum. não vou dizer que foram os muçulmanos, porque não sei. Sim. Em todo caso, ele foi preso pelos inimigos, e lá na prisão começou a ler o evangelho, se impactou com o evangelho em que Jesus diz: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, né? Ao ir pelo caminho, não leve duas túnicas, essas coisas. Ficou impactado com isso. Depois ele volta dessa prisão, é solto, volta para casa, e fica assim muito impressionado com aquilo. Aquilo começou a mexer já com ele, né? Ali começa um processo de conversão na vida dele. Porque não foi uma coisa que mudou São Francisco, foram várias situações, foram mexendo com ele aqui. Aí ele ele vai numa missa. Aí ele escuta o padre ler novamente aquele mesmo evangelho. Ele fica impactado com aquilo, né? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, não leve duas túnicas. Isso foi, ele falou: "Olha, seguir Jesus tem que ser radical." Aí ele foi na sacristia e perguntou ao padre para explicar para ele o evangelho. O padre começou a explicar a respeito de Jesus dizia que quem quer segui-lo tem que renunciar, né? Não pode ser preso a nada, apegado a nada, nem a ninguém. Aquilo foi mexendo com ele, até o ponto em que ele começou também a mudar. Ele já começou a mudar a sua própria roupa, ele começou a colocar um saco de estopa, colocou uma corda na cintura, começou a usar sandália. Era uma roupa diferente, né? Roupa de camponês da época, né? Roupa muito simples.
Depois ele vai rezar numa capelinha de São Damião, e ele escuta o crucifixo de São Damião, que fala com ele. Francisco, Francisco, a quem você serve? Ao servo ou ao Senhor? Aí ele fala, eu sirvo ao Senhor. E por que você me persegue? Por que você não se entrega? Aquilo para ele foi um ponto central na vida dele. Então ele começa, então, a viver uma vida, já abandona a casa dos pais, já começa a reconstruir as igrejas, São Damião, a Porciúncula, ele mesmo reconstrói. Vocês já foram em Assis, não? Não. E a Porciúncula, ela está embaixo de uma grande basílica. Mas já ouviram falar do perdão de Assis, né? Perdão, dia 2 de agosto. Também não. Você vai ouvir falar na sua paróquia. Não. Tem que ir na paróquia franciscana, dia 2 de agosto. Então, foi assim. Foi um ponto muito firme na vida dele. Ele começou a viver. Começou a viver aquilo ali. O seu pai não aceitou aquilo ali. Entende? Antes disso tudo, lá na Praça de Assis, o pai expôs ele diante da cidade. E falou que ele tinha roubado o pai, dando dinheiro para os pobres, não sei o quê. E aí Francisco tira a roupa que ele estava vestindo, né? A roupa que fica nu, literalmente, entrega a roupa. E ele diz, a partir de hoje, meu pai é o pai que está no céu. E a partir dali, o bispo cobre ele com o seu manto, o bispo estava presente na Praça de Assis. E aí ele começa a se vestir daquele jeito, que já falei, e começa uma vida mais radical de pobreza, né? Pedindo esmola. Francisco pediu esmola de porta em porta em Assis. O povo ridicularizava ele, porque conhecia ele. Quem é você? Você é o filho do Pedro Bernardone, vai para casa. Para de ficar fazendo isso. Deixa de ser ridículo. Então, isso foi o... Ele não quis fundar uma ordem religiosa. Eu vou fundar uma ordem. Não, ele queria viver o evangelho. Queria viver. E começou a viver desse jeito, cuidando dos pobres, morando em São Damião, lugarzinho muito pobre, muito simples, vivia pedindo esmola. Até que outros rapazes da sua época, que eram amigos dele, começaram a se encantar com aquilo também. Aquela simplicidade, aquele jeito, e começaram a ir morar com ele lá. Também, e gente letrada, né? Gente que era doutor. Sim. E Francisco começa, de repente, ele está com 12 já. É aí, então, que ele vai até Roma pedir ao Papa a bênção da igreja, porque não podia existir grupos assim. Os grupos que existiam nessa época, assim, eram chamados de hereges. Porque geralmente os grupos eram contra a igreja, contra o Papa, matava padres. Sim. E São Francisco tinha um grande amor ao sacerdote. Então, ele, tudo aquilo que os outros faziam contrário, diziam do padre, ele dizia, quando você encontrar um padre, um anjo, beija a primeira mão do padre, né? Cumprimenta primeiro o sacerdote. E aí, se eu encontrasse um anjo e um padre, eu primeiro ia beijar a mão do padre. Então, ele fez tudo o contrário daquilo que os outros estavam fazendo, que era matar padre, que era... Eu não quero nem olhar o pecado do padre, porque nele eu reconheço o Filho de Deus e eles são meus senhores. Porque só o padre pode trazer Jesus para mim na Eucaristia. Então, ele tinha uma veneração pelos sacerdotes. Ele dizia, vede a vossa dignidade, irmãos sacerdotes, e sejam santos. Então, ele venerava o sacerdote católico. Depois, foi a Roma, pediu ao Papa a aprovação da regra. Chegou lá na Basílica de São João do Latrão. Tem até, na frente da Basílica de São João do Latrão, tem uma imagem de São Francisco bonita, ele chegando com os braços abertos. Ele viu aquela basílica, ele ficou assim, impressionado, né? Ele achou muito grande, muito bonito. Ele está bem assim, na frente da praça, com os braços abertos. Com os outros frades, tem frades de joelho, chorando. Aí ele vai ao Papa, o Papa não aceita recebê-lo. Aí tinha um cardeal lá, amigo dele, o cardeal Ugolino, que consegue fazer com que ele chegue até o Papa. E ele chega dentro do Papa e fala, Santo Padre, eu vim aqui pedir a aprovação para viver o Evangelho. Os cardeais todos viveram o Evangelho, mas nós não vivemos o Evangelho. Aí São Francisco vai explicar, né, que ele queria viver o Evangelho na sua radicalidade. Né? Os senhores também vivem, mas eu quero viver de uma forma radical.
sem nada de próprio, mas eu quero a tutela da igreja, eu quero a bênção da igreja, porque, claro, iam ser apedrejados, certamente, não iam ser aceitos pelo povo. O Papa não aceita, não dá a bênção. Eles vão embora. Só que de Roma a Assis é longe. Eles ficaram na cidade, dormiram lá, e o Papa à noite teve um sonho. O Papa sonhou com a Basílica do Latrão caindo, e ele sonhou com São Francisco segurando a Basílica. Nossa. Então ele acorda de noite, de madrugada, e chama um secretário e diz: chama aqueles mendigos que vieram aí. Eu quero falar com eles. E aí o Papa, então, diz a São Francisco que porque Deus quer que a ordem exista. Então eu vou aprovar. Então o Santo Padre aprova a regra de São Francisco. E aí a ordem começa a crescer, como os senhores já sabem, né? Quando São Francisco estava vivo, a ordem já tinha mais de 3.000 frades Nossa. em vida. O próprio Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, como queremos, era franciscano da nossa ordem. Café? Café. Dá um cafezinho pra ele. Isso é regrada café. É. Eu ia falar uma coisa, mas não posso. Então, então foi assim. A ordem cresceu muito. Legal, bonito. A ordem franciscana, claro que mudou muito. Não é do jeito que era na época. Ah, mas vocês não são franciscanos como era São Francisco. Não somos mesmo. É loucura achar que nós somos franciscanos como era São Francisco. Não somos. Por vários motivos, né? Mas a gente tenta viver o carisma que São Francisco deixou, que é o amor à Eucaristia, o amor ao presépio e o amor ao Cristo da cruz crucificado. Então, esses são os 3 amores de São Francisco: a cruz, o presépio e a Eucaristia. Nisso se baseia todo o carisma franciscano. O grande amor à Santíssima Eucaristia, A concepção do presépio foi São Francisco. feito por ele, né? A significação dos... Tudo. Né? Tudo, né? Tudo. Foi ele que idealizou o primeiro presépio vivo, assim, né? Ele quis ver como era aqui, né? Na cidade de Grécia. Então ele quis montar um presépio e ver ali com seus olhos como era. Os escritos dizem que ele chorou naquela noite do dia 24 de dezembro e ali pediu para o frei celebrar a Santa Missa também diante daquela cena. Então, a partir dali começou, como São Francisco, o criador do presépio. Então, um pouco isso, a ordem cresceu muito diante de tudo isso, se espalhou no mundo inteiro, tem frade hoje no mundo inteiro. E tem algumas E aí- indicações biográficas, assim, que a gente possa ter dele, Frei, senhor, para indicar? Tem muitas fontes. O livro mais completo é as fontes franciscanas, né? É um livro dessa grossura, assim. Hoje mudou, chama-se Fontes Francisclarianas. Ou Franciscanas e Clarianas. Acho que é Franciscanas e Clarianas. Você encontra na Paulus, na Voz, em qualquer editora católica. Ou na internet mesmo. Você procura lá. Fontes Franciscanas e Clarianas. Tem a fonte de São Francisco, da vida dele, tudo completo. E no final tem também Santa Clara, que foi a grande seguidora de São Francisco já no começo, né? Então ali você tem todas essas ideias. Mas o que mais se destaca na vida de São Francisco, a meu ver, é a sua simplicidade e a sua humildade. São Francisco, depois de São José e Nossa Senhora, que não conta, né? Foi o santo mais humilde da história da igreja, sem sombra de dúvida. E eu sempre digo que São Francisco foi o maior dos santos. O maior dos santos. Porque foi o santo mais humilde que teve. São Francisco, eu li uma biografia uma vez de um frade que dizia que ele ocupa no céu o lugar que Lúcifer perdeu pela soberba. Ele ocupa o lugar Pesado, hein, do velho? serafim. Pesado, hein? Aquilo que Lúcifer perde pela soberba, São Francisco ganha pela humildade. São opostos, né? É bonito, hein? Essa frase. Não conhecia essa. Também não. É. O maior. Aliás, eu conheci muita coisa. Não, aqui tá sendo uma aula, né? Uma aula. Então, é um santo de humildade, assim, fora do sério, né? Fora
sério. Um apaixonado pela igreja, um apaixonado pelo sacerdote católico, apaixonado pela sua vida de simplicidade, pela sua vida de humildade. É uma coisa fora do normal. A humildade de São Francisco, quando você vai a Assis, no Monte Alverne, onde ele rezava, uma coisa fenomenal. Os lugares assim que ele se enfiava para rezar, você fala, meu Deus, como esse homem ficava rezando nesse lugar aqui, como ele chegava nesse lugar, apertado, frio. É uma coisa assim. E ele ali tem. O que tem lá? Tem uma cruz que ele mesmo fez de pau, e o lugarzinho onde ele rezava, onde ele dormia ali no frio. Então, desapegado de tudo, desse mundo, das coisas desse mundo. E aquela frase bonita de São Francisco, que o homem vale o que é diante de Deus e nada mais. Isso para mim é fenomenal. O ser humano vale o que é diante de Deus. O que Deus pensa dele é o que ele é. Ele vale isso. Ele vale o que Deus pensa dele. O que ele é diante de Deus. Sem máscara, sem rótulos. É isso que ele é. Verdade.